E aí pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Galera, estamos dando início à nossa quinta aula sobre matemática financeira e hoje vamos falar de capitalização composta para taxa variável. Vamos começar essa aula então. Deixa eu me organizar aqui. Aqui. Beleza, pessoal, então como eu disse, essa é a nossa quinta aula e na verdade nossa sexta videoaula, certo? Vamos falar então agora da capitalização composta para uma taxa de juros variável. Bom, pelo nome a gente já sabe que estamos falando dos nossos juros compostos, mas o que seria uma taxa de juros variável? É quando na verdade na nossa taxa para um próximo período não é a mesma taxa que o período anterior, ou em algum desses períodos a nossa taxa muda. Galera, um exemplo muito claro da capitalização composta é na inflação. Quando nós temos uma inflação, as taxas elas tendem a aumentar. E o que acontece quando as taxas aumentam, elas não são no mesmo valores que o anterior. Por exemplo, vocês fizeram um financiamento de uma casa e vocês pagam uma taxa de 8% ao mês. Com a inflação, essa taxa de 8% passou para 9%. E daí no segundo mês ela passou para 10%, no quarto mês passou para 15%. Então você percebe que a nossa taxa altera, que era uma coisa que até hoje nunca tinha mudado. Tá? E para nós podermos resolver tipos de questões, ou seja, para nós poder calcularmos o montante, o capital, os juros, nós temos algumas formas que a gente precisa entender elas. A primeira que vai começar é com essa aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. Então, ó, temos o montante, temos o capital, o nosso 1. Essa aqui, ó, é a taxa 1. Essa é a taxa 2, essa é a taxa 3, e ele vai até a nossa taxa N. Então, olha só, essa formulazinha que a gente está aprendendo agora, a gente vai usar ela, a gente vai ter que adaptar para quantas taxas nós vamos ter. Então, o que acontece? Para nós calcularmos o montante, basta nós fazermos montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa 1, mais vezes 1 mais a taxa 2, vezes 1 mais a taxa 3, até nós chegarmos na nossa última taxa, na nossa última variação. E o detalhe, pessoal, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, o detalhe é o seguinte: se eu disser que a minha taxa 1 é igual à taxa 2, é igual à taxa 3, que é igual à minha última taxa, ou seja, se todas as taxas forem iguais, nós vamos voltar exatamente, ó, na fórmula do montante que nós aprendemos na aula passada. Tudo bem, galera? Então perceba que, na verdade, nós estamos tirando a potência, abrindo em todos os nossos períodos, e daí o que acontece é que para cada período específico a gente coloca a taxa. Tá? Isso é como se nós estivéssemos calculando o juros simples para cada respectivo mês. Tá? E daí quando a gente junta, eu já falei isso, que os juros compostos nada mais é que várias aplicações de juros simples, e daí a gente consegue chegar no nosso cálculo. Bem simples, bem tranquilo, galera. Eu sei que essa fórmulazinha assusta, mas ela é bem simples. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Olha só. Para um capital de R$1.000, foi aplicado em 3 meses consecutivos, em taxas mensal de 3,6%, 3,5% e 3,2%. Qual o valor de resgate após o vencimento do terceiro mês? Então, perceba que nesse caso, que já é algo bem difícil de acontecer, mas pode, o nosso foi passando o mês e foi ficando mais baixo nossas taxas. Então, ele quer saber quanto que foi o montante final, sabendo que nós tivemos uma variação da taxa. Galera, é só nós aplicar a nossa formulazinha. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Calma aí. Agora sim. Pessoal, olha só. Nós sabemos então que o nosso montante vai ser igual a 1 vezes a taxa 1 mais 1 vezes a taxa 2 até nós chegar na última taxa, certo? Então o capital é de R$1.000, tranquilo. Nós temos 3 taxas, certo? Então eu vou usar o 1 mais a nossa taxa 1, vezes 1 mais a taxa 2, vezes 1 mais a taxa 3, e a partir daqui não tem mais nada. Depois, só jogar na fórmula. A taxa 1 era de 3,6%, ou seja, 0,036. A taxa 2 era 3,5%, está aqui. E a taxa 3 era de 3,02%, está aqui. E a partir daí é só a gente operar. Faz a soma de cada um deles, ó, tá aqui, aqui, aqui. E depois pega a calculadorazinha ali e faz o produto. E acabou, sem mistério nenhum. Perceba como é fácil, né, galera? Claro que isso aqui dá um pouco de dor de cabeça, mas a gente vai usar uma calculadora para resolver esse tipo de questão. Certo? Vamos ver um exemplo 3 se tem alguma coisa que altera. Aí. Então, olha só. Exemplo 3. Um capital de R$10.000 foi aplicado durante 3 meses. No primeiro rendeu 3%, no segundo 4% e no final do terceiro mês
do terceiro mês total de juros, o capital importava em 11.200. A que taxa de juros mensal este mês foi aplicada? Ou seja, vai aplicar o terceiro mês. Galera, olha que interessante. Nesse caso, em vez de ele dar as 3 taxas, ele deu a primeira, a segunda, e ele quer saber a terceira. Só que ele deu para nós o capital, que era 10 mil, e deu o nosso montante, que era de 11.200. Ou seja, a gente já deu para ver que ele teve um rendimento, né, um juros de 1.200. Então, olha só, ainda a gente vai aplicar a mesma forma. No montante, a gente bota o valor dele. No capital, bota o valor dele. Na nossa taxa 1, a gente bota o valor da taxa 1. Na taxa 2, a gente bota o valor da taxa 2. E a taxa 3 é o que a gente quer saber. E a partir daí, é só cálculo. Resolvemos os parênteses primeiros, depois a gente vai fazer esse 1.000 vezes as respectivas multiplicações, e depois ó, o resultado de 1.000 vezes 1,3 vezes 1,4 deu esse 10.712, que ele está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Depois a gente o resultado deu aqui, ó. Eu só troquei de lado, né, para ficar mais fácil de enxergar. Esse 1 que estava somando passa para o outro lado, subtraindo. E depois, ó, para a gente transformar em porcentagem, só multiplicar por 100. Meu gato está miando aqui. Chega, gato! Espero que você não esteja escutando. Só um minuto, galera. Vou ter que abrir a porta para ele. Aí, voltei. Galera, vamos dar continuidade. Então, beleza, pessoal. A gente já viu que é uma formulazinha, vai ser bem parecida com as nossas questões anteriores, certo? Ou ele vai dar o montante e as taxas vai pedir o capital, ou ele vai dar o capital, as taxas vai pedir o montante, ou ele vai dar o montante, o capital e todas as taxas vai faltar uma taxa só e vai pedir essa taxa específica. Tranquilos? E galera, para a gente completar, já aparecem essas duas fórmulas, que parece que são algo atualizantes, mas são coisas bem específicas, tá? Nós temos duas fórmulas aqui, e detalhe que elas são para coisas diferentes. A primeira fórmula, ó, ela é para a nossa chamada de taxa acumulada. Opa, aqui, ó. O que é uma taxa acumulada? Pessoal, a taxa acumulada é quando a gente quer saber qual que foi a nossa operação de todas as taxas. Por exemplo, se nós aplicamos em 10 meses, e esses 10 meses, para cada mês, nós tivemos uma taxa diferente. Quando tu quer saber qual que foi a tua taxa total, ou seja, a taxa acumulada, tu vai aplicar essa formulazinha aqui, que parece algo difícil, mas não é. É só tu pegar 1 e somar cada uma das taxas. Então, 1 mais a taxa 1, que multiplica 1 mais a taxa 2, que multiplica 1 mais a taxa 3, até a nossa última taxa. O resultado desses produtos, tu subtrai 1 e multiplica por 100. Por que multiplicar por 100? Para chegar na nossa porcentagem, tá? E nesse 100 nem precisava ter, né? Só tinha que lembrar que no final a taxa de porcentagem a gente multiplicava por 100. Então, olha que barbada, é só a gente pegar o 1 e somar cada taxa e fazer o produto de todas elas. Depois a gente subtrai 1 e depois só transforma em porcentagem, tá? Esse aí é para nós achar a nossa taxa acumulada, ou seja, a taxa que representa todas as operações. E aqui embaixo nós vamos ter a nossa taxa média. O que é a taxa média? É quando a gente quer saber qual que é a taxa influenciada em cada mês. Olha só, eu vou dizer que no meu primeiro mês foi uma taxa de 1%, no segundo mês uma taxa de 2%, no terceiro mês uma taxa de 3%, até o nosso 10º mês, tá? Eu quero saber qual que foi mais ou menos, vamos supor assim, eu quero saber mais ou menos em cada mês qual que foi a taxa. Isso não é só pegar tudo e somar e dividir por 10. A gente não pode fazer uma média aritmética. O que a gente tem que fazer é aplicar essa formulazinha aqui, ó, que ela é bem parecida, na verdade, com a fórmula de cima. A diferença é que antes de tu subtrair 1, tu vai ter que tirar uma raiz elevada no expoente da quantidade de taxas que tem. Se nós temos 10 taxas, o expoente é 10. Nós temos 5 taxas, o expoente é 5, tá? O radical não é expoente, tá? E daí o nosso radical, ele é de acordo com a quantidade de taxa. E daí depois calculou esse valor, subtrai 1 e multiplica por 100. Ah, professor, mas como eu vou saber quando a questão vai pedir taxa acumulada ou a taxa média? Se ele pedir só a taxa, você já sabe que está falando da taxa acumulada, tá? Para ele pedir a taxa média, vai falar qual é a taxa média de cada mês, qual é a taxa média. E daí vocês vão saber calcular. Senão vai ser sempre a nossa taxa acumulada. Tranquilos? Vamos ver um exemplinho. Qual a taxa... qual a taxa do período do exercício anterior? Então, olha só, lá naquela questão anterior, vamos voltar aqui, ó. Opa! Aí, vamos voltar aqui. Nesse exercício anterior aqui, que nós temos um capital de 10 mil reais
e nós temos um montante de 11.200, ele quer saber qual é a nossa taxa. Lembra que ele não falou a taxa média, ele falou a taxa, ele só falou a taxa. E quando ele fala apenas a taxa, é a nossa taxa acumulada. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar 1 e somar a primeira taxa, mais 1 que soma a segunda taxa, mais 1 que soma a terceira taxa, porque são só 3 taxas lá, né? São 3 meses. E daí o resultado subtrai 1 e depois multiplica por 100. Só isso. Então, olha só, a primeira taxa a gente sabe foi de 3%, a segunda de 4% e a terceira taxa nós achamos aqui que foi de 4,56. Então, vamos para lá. Tá aqui a formulazinha, certo? A primeira taxa, ó, os 3%, a segunda taxa, os 4%, e a terceira taxa, que foi a que a gente encontrou, 4,56. Já transformamos tudo em número decimal, só somar todas elas com 1, ó, somamos com 1, faz o produto entre elas. Quando a gente faz essa multiplicação dos 3, deu esse valor, 1,12. Os zeros atrás da vírgula nem precisa, tá? Se a gente quiser, a gente pode excluir eles, certo? Tudo isso aqui subtrai 1, e subtrai 1, que vai ficar 0,12, e multiplica por 100, que deu 12%. Olha que legal, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que a nossa taxa acumulada, ou simplesmente a taxa, foi de 12% para esse exercício, tá? E, galera, vocês vão perceber o seguinte, que quando a gente está falando taxa acumulada, ou a taxa, ela sempre vai dar um valor bem maior que a taxa de cada mês. Quando a gente fala de taxa média, ela geralmente vai dar o meio termo das taxas, tá? Por exemplo, se nós tivéssemos calculado a taxa média desse exercício, vocês vão ver que ela daria mais ou menos uns 4%. Tudo bem? Mas isso aqui é uma dica só para vocês conseguirem diferenciar melhor. A partir daqui, ficamos apenas com o material de resolução de exercícios, tá? Fica apenas a lista de exercícios para a gente resolver, lembrando que lá no final nós temos o nosso respectivo gabarito. Tudo bem, galera? Uma aulinha bem simples, bem rápida. O importante agora é vocês treinarem, certo? Pessoal, muito obrigado, bons estudos e abraços. Se cuidem!